Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz e abençoado sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre por que o ser humano reclama tanto da vida. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que você deixe o like aí no vídeo, que você compartilhe o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser agora para não achar um comentário nos comentários, por favor, eu peço que deixe nos comentários, quem quiser. Pode ser um pedido de oração, pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, como eu tinha falado antes, pode ser um testemunho, enfim, pode ser um agradecimento a Deus por alguma coisa que tenha acontecido para você, alguma bênção, enfim, o que vocês quiserem. É importante porque essas mensagens podem servir como um trabalho missionário paralelo às minhas mensagens, fortalecer ainda mais esses projetos de trazer as pessoas para Deus, tá certo? Isso é importante. Então, queridos irmãos, agora eu pedi também que vocês, aqueles que não se inscreveram no meu canal ainda, que se inscrevam neste canal, o canal do Senhor, eu sou apenas administrador, tá bom? Desde já, Deus agradece. Vamos lá, queridos irmãos, vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais esse momento de oração, obrigado por mais esse momento de estudo, que possamos aprender mais sobre Ti, mais sobre a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor tanto me tome e me inspire nesse momento, Pai, que Ele me use, Senhor, como seu instrumento. Que Ele fale através da minha boca, Senhor. Que quantas palavras for que eu disser, venha todas as permissões do Senhor, seja apenas usado, Pai. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos nós vamos pôr em prática tudo que será ensinado neste momento, Senhor. Que assim seja, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vejo tantas pessoas reclamando da vida, reclamando, né? Pessoas que já pensam em se matar. Mas será que a nossa vida é tão ruim assim para chegar a esse nível? Será que a nossa vida é tão ruim assim? Vamos parar e ver a vida de outros seres vivos. Olha as árvores, por exemplo. As árvores, elas ficam paradas no mesmo lugar, não podem se mexer, não podem fazer nada. A vida inteira delas ali, até elas morrerem, elas estão nessa posição, paradas, não podem fazer nada, não podem ver na televisão, não podem nada. Olha os animais. O cachorro, até que ele é bem paparicado, ele tem a liberdade de correr para lá e para cá, tem muito, né, geralmente ele tem um carinho. E, por exemplo, uma tartaruga, ela vive quieta num canto, anda devagar, não faz nada. Um bicho que vive muito e nada ao mesmo tempo. Então, você vê que vida que ela leva. Né? Olha a vida de alguns animais. O ser humano ele foi feito racional, os animais são irracionais. Mesmo que muitos seres humanos ajam irracionalmente, muitas vezes eles agem irracionalmente, não, não pensam, agem grosseiramente, estupidamente, né? Mas são racionais. Os animais não são. Eles não são capazes de nada, não são capazes de aprender, não são capazes de jogar, não são capazes de nada. Então, queridos irmãos, o ser humano acaba, por sua vez, reclamando, na minha opinião, muitas vezes à toa. Você tem livre-arbítrio, você pode curtir a vida, você pode ir num cinema, num teatro, num restaurante, você vai e come a hora que você quiser. Um bicho que é doméstico, ele tem que esperar que você dê comida para ele. Os animais, eles têm que procurar na natureza comida, tem que muitas vezes caçar para comer, como um leão. Você não, você vai lá, compra sua comida facilmente. Não tem que arriscar a sua vida. Muitos bichos acabam morrendo, tendo que arriscar a vida para conseguir o seu alimento. Olha, por exemplo, o gavião. Ele é obrigado a se alimentar de ovos de outros bichos. Entendeu? Ou de filhotes, tá?
Geralmente ele vai mais nos filhotes. Então você vê, ele é obrigado a matar um filhote de outro pássaro para poder comer. Isso é uma coisa... Imagina você tendo que ir matar um filho de alguém para você se alimentar. Gente, nós estamos vivendo uma vida de perfeita e estamos reclamando. Olha o povo de Israel no deserto. Né? O povo de Israel no deserto, tendo maná caindo do céu todo dia, tendo água, sempre que precisava de água, Deus dá um jeito de trazer água, trazia carne. E mesmo assim eles viviam reclamando. Mesmo assim eles viviam sentindo, achando ruim das coisas. Será que eles tinham esse motivo? É claro que não tinha, né, queridos irmãos? Então tem uma história que eu não sei se eu vou lembrar ela 100% de cabeça, mas eu vou tentar. Né? Ela é assim, ó. Um homem, o homem estava lá, Deus falou, você vai viver 70 anos. Né? E tá certo. E aí falou para o cachorro, você vai viver 12 anos. Né? Não, falou pro cachorro, você vai viver 24 anos. Ele falou, não, 24 anos é muito. O cachorro falou para Deus, não é muito, porque eu não tenho nada a fazer, eu sou irracional, eu não tenho nada a fazer. Então para mim só 12 anos é o suficiente. Então rejeitou 12. Né? Aí falou pro burro, você vai viver 50 anos. Aí o burro falou, não, 50 anos é muito, eu vou viver só 25. 50 anos é muito sofrido a minha vida, tem que carregar coisa, tem que fazer um monte de coisa. Não, 50 anos de carregar a pessoa em cima, um monte de coisa, é muito pra mim servidão. Né? Pra mim 25 tá muito bom. Né? Então, queridos irmãos, e assim vai na história, eu não vou lembrar. Só que aí o homem chegou lá para Deus e falou, olha, faz o seguinte, me dá os 12 anos que a tartaruga não quis, me dá os 25 anos que a, que a que o burro não quis e tal, os outros anos que o cachorro não quis, muito bem. Só que aí o homem, ele vive até os seus 50, 60 anos, ele vive sendo um homem normal. Né? Tá ali vivendo como um homem, a vida que Deus reservou para ele. Aí quando passa disso, o homem passa a ser tartaruga, porque ele começa a andar devagar, ele começa a sei o quê. Aí dali a pouco ele começa a ser maltratado por nora, mas quando ele passa cachorro. E no final ele acaba carregando o neto, carregando todas as pessoas em casa, vivendo em casa aposentado ali, servindo de babá e neto, ele é burro. Né? Então, o ser humano, muitas vezes, ele acha que ele é esperto. Enquanto os animais que são irracionais, eles vivem com o correto, o homem vai se destruindo. O homem vai querendo mais e mais e mais. Você vê o homem, os animais. O animal toma sol. Por que ele toma sol? Porque ele sabe que no sol vem a vitamina D, que do sol vem a substância que eles precisam. Ele sabe que é importante. Você vê que o animal, quando ele está muito tempo dormindo, deitado, ele levanta e começa a espreguiçar. O homem muitas vezes não espreguiça. Entendeu? O animal sabe quando vai vir uma chuva, uma tempestade. O homem parece que não percebe. O animal ele é muito sábio, embora ele é irracional, mas ele sabe das coisas. Ele sabe como agir. Entendeu? O animal, por exemplo, você vai lá, põe uma margarina perto dele, ele vai cheirar e vai embora. Ele não vai comer a margarina. Por quê? Experimenta colocar uma comida que tem um gostinho de margarina pro seu cachorro, por exemplo. Ele não vai querer. Por que ele não vai comer? Porque ele sabe que a margarina faz mal para a saúde, que aquilo ali não é alimento para ele. Ele sabe. Né? Você vai deixar uma porta de margarina aberta lá, o tempo que for, não vai sentar um mosquito, uma mosca. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali é veneno que faz mal. Eles não são trouxa. Eles não são burros, eles são irracionais, mas eles sabem das coisas. Né? Deus criou o homem e os animais de maneira correta. Era para os animais serem submissos ao homem.
Porém, o homem deixou aquilo para Satanás. Abriu mão daquilo, dando a Satanás o poder. Será que o homem, como é que fala? Será que ele sabe agir corretamente, realmente? Será que ele tem motivo para reclamar, queridos irmãos? Nós somos livres, podemos fazer as coisas. Né? Eu estava olhando para a tartaruga ali, tem uma tartaruga, ela parava e falei, nossa, mas que vida monótona que ela vive. Ela não tem que trabalhar, ela não tem nada, mas em compensação, ela está ali, parada, sem nada para fazer, uma vida triste, uma vida sem rumo, sem nada ali. Ela levanta, vai lá, come, faz necessidade de volta para dormir. No frio, ela passa o dia inteiro dormindo. Ah, que boa, né? Porque o ser humano também gostaria de ficar embaixo das cobertas o dia inteiro no frio. Né? Só que o ser humano, ele tem a coberta para se cobrir, ele pode botar um aquecedor, ele pode... O bicho não. Você imaginou alguém de uma árvore? Se você no lugar de uma árvore, você ali parado, recebendo aquele sol fervendo, sem poder jogar uma água em você, ali você preso, ali sem movimento, que a árvore não tem movimento nenhum, o sol ali rachar, às vezes até começando a te queimar, e você não poder sair do lugar. Aí vem a chuva, aquela chuva cai em cima de você, e você sem poder sair do lugar, sem proteção. Aí vem o raio, cai em cima dela, muitas vezes parte no meio, e ela não pode fazer nada, porque ela não tem como fugir do raio. Ela tem que ficar ali, à mercê dos raios, ver se vai ou não acertar ela. A árvore é viva. Ela não fala, ela não se mexe, mas ela é viva. Ela sabe o que está acontecendo, ela sente dor com qualquer outra. Se pegar uma faca, um facão e der numa árvore, ela vai sentir dor assim como acontece na sua perna, no seu corpo. Está cortando ela, ela é viva. Já pensou, o que será que uma árvore sente? Né? Agora, o ser humano, que é racional, o ser humano que pode fazer tudo que ele bem entender, o ser humano que pode levar uma vida boa aí, fazendo as coisas, se mexendo, que eu estou me mexendo aqui para lá e para cá. Fiz meu estudo bíblico agora, a árvore faz estudo bíblico, mas não, o ser humano faz. Aí eu vou lá agora, eu vou tomar meu banho, vou jogar um pouco de videogame. O animal pode fazer isso? Não pode. Né? Eu acho que o ser humano, queridos irmãos, reclama tanto, tanto, por nada. Ficam sendo rebeldes a ponto de ficar rejeitando não comer a carne imunda, sabe? Por que isso, gente? Por acaso nós não temos outras opções de comida? Temos. Não precisa ser a carne imunda. Por acaso nós não temos 6 dias na semana para fazer tudo? Por que é que um dia eu não posso dedicar a Deus? Por quê? Um dia. Um só. Por que essa rebeldia? Será que é muito guardar um dia para Deus? Por que o ser humano é tão rebelde, tão relutante quanto a isso? Né? Fica usando aí um monte de desculpas esfarrapada para dar desculpa, né? Para dar embasamento para que não siga o que Deus quer, para ser um rebelde. Né? Falando que Jesus criticou o sábado lá várias vezes na Bíblia, só que não, ele estava criticando a maneira como os israelitas estavam vendo o sábado. Porque eles fizeram lá não sei quantas leis, foi mais de 32, 100 leis, eu sei que foi um monte de leis a respeito do sábado. Então, uma lei, por exemplo, absurda, como você não podia nem cuspir no chão. Por quê? Você cospe no chão e ia fazer barro. Uma lei que dizia que você não poderia salvar uma pessoa que estava doente. A pessoa estava lá morrendo, precisando de socorro, e você não podia socorrer, a pessoa tinha que morrer. Morria e você não socorria porque era sábado. Isso é um absurdo. Se Deus achasse isso correto, eu preferia ser ateu. Porque é uma demonstração clara que ele não se importava com o ser humano. Achar que o ser humano tinha que morrer porque ele sofreu um acidente no sábado? Pô, me poupe, gente. Né? Então, é isso que Jesus estava criticando. Você vê quando ele cura a mulher encurvada no sábado, ele está criticando algo. Quando ele curou aquele paralítico no templo de Betseda,
e lá ele falou, pega o seu leite, vai embora, e o homem foi embora andando no sábado, por quê? Porque existia uma lei que não podia carregar o leito no sábado. Só que essa maca, esse leito que o homem estava carregando, pesava tanto como uma rede hoje em dia, por exemplo. Então eu falo para você, tinha algum motivo para esse homem não carregar esse leito? Não. Aí falava lá que não podia curar a pessoa no sábado. Mas um animal que estava lá no brejo atolado, morrendo, você podia ir lá e tirar o animal do brejo. Então quer dizer, o animal vale mais que o ser humano para Deus? Se fosse assim, por que é que Deus mandou sacrificar animais para poupar a vida de seres humanos? Para cobrir o pecado de seres humanos? Entende? Para Deus, o ser humano importa muito mais do que os animais. Até porque o ser humano foi criado semelhante a Deus. Deus fez o homem ali muito bem feito, bem semelhante a ele, racional, tudo mais, com as mesmas características e personalidade de Deus. Porém, ele foi se perdendo, né? Depois que comeu a árvore do bem e do mal, ele perdeu essa semelhança a Deus. Mas ele fez. Então ele fez um homem perfeito. Ele trabalhou naquele boneco. Você vê que na Bíblia fala que Deus criou os animais. Mas não fala que ele fez um boneco do animal lá e assoprou. Não. Fala só que ele criou. Agora o ser humano não. Você vê que ele dá ênfase. Ele explica como é que ele criou o ser humano. Você entende? Então o ser humano não vale mais que o animal. Mas não é porque vale menos que o animal. Então não é porque o ser humano vale mais que o animal para Deus que Deus não se importa com os animais. Pelo contrário. Deus nunca quis que os animais fossem mortos para cobrir o pecado do ser humano. Entendeu? Então, como que uma lei dessa pode entrar em vigor? Então foi por isso que Jesus curou essas pessoas no sábado. O homem com a mão ressequida, o outro homem hipócrifo, alguma coisa assim que fala, que tem os braços inchados, que ele também cura no sábado. Enfim, Jesus, ele não criticou a guarda do sábado em nenhum momento. Ele disse que ele era o Senhor do sábado. Foi ele, o próprio Jesus, quem abençoou e santificou e ordenou a guarda do sábado lá na criação. Foi o próprio Jesus. Foi ele quem fez o boneco de barro de Adão. Foi ele que assoprou na narina. Era ele quem era a voz ativa ali. Foi ele quem estimulou o sábado ali. Foi o próprio Jesus. Então ele não ia criticar algo que ele mesmo fez. Não. Pelo contrário, ele estava criticando a maneira como os israelitas passaram a ver o sábado. Sem contar, queridos irmãos, que eles guardavam o sábado por obrigação. Eles guardavam o sábado por tradição e não por devoção a Deus, por temência ao Senhor. Nós devemos guardar o sábado por devoção, por temência ao Senhor. Aliás, tudo que a gente faz para Deus é por devoção, por temência ao Senhor, por amor ao Senhor, por respeito e obediência ao Senhor, e não por obrigação nem por tradição. Seja o sábado, seja o dízimo, seja não comer carnes imundas, seja não beber bebida alcoólica, seja não tomar café, seja o que for. Devemos fazer por temência a Deus, por amor ao Senhor, e não por obrigação. Aqueles homens, eles faziam as coisas por obrigação, eles iam lá e davam rios de dinheiro lá de dízimo e de oferta. Mas tudo por obrigação, por tradição, e não por temência a Deus. Né? Você vê que Jesus fala lá, aqueles homens lá de levar aqueles monte de dinheiro, e uma mulher lá, uma senhorinha bem pobre, foi lá e deu 4 moedinhas, tudo que ela tinha, ela não tinha mais nenhum centavo. Ela foi lá e deu de oferta lá de dízimo lá no templo. E Jesus falou que ela deu valeu muito mais do que aqueles homens. Por quê? Porque ela deu por amor a Deus, por fé em Deus, por confiança, por temência ao Senhor, por obediência ao Senhor, por amar ao Senhor. Agora, aqueles homens não. Aqueles homens lá deram simplesmente por tradição, por obrigação. Está entendendo? Não é a quantidade que você dá, né? No caso da oferta. No caso do dízimo é os 10%. Mas não é a quantidade. Então, se eu 10, mas eu ganho R$ 800 por mês, mas 10% é R$ 80. Não é a quantidade, é a sua devoção que você está fazendo ali. Você está dando por amor ao Senhor, e não por obrigação, e não por tradição. Entende? Mesma coisa a guarda do sábado. Eles não estavam vendo o sábado como Deus quis. A guarda do sábado era para relembrar exatamente a criação, como tudo aconteceu, quem era o Criador, né? E a partir da vinda de Jesus, também passou a servir para lembrar do Salvador. Né? O próprio Salvador, quando morreu na sexta-feira, ele guarda o sábado e só ressuscita no domingo.
Se fosse para aguardar a partir da ressurreição dele no domingo, Jesus, ele não teria ressuscitado no domingo, ou ele teria ressuscitado no domingo, mas ele ficaria escondido até segunda-feira. Por quê? Imagina o reboliço que aconteceu, a confusão que aconteceu quando descobriram que Jesus tinha ressuscitado, que ele tinha desaparecido do corpo, né? Os sacerdotes fizeram de tudo para espalhar a notícia que tinham roubado o corpo, porque eles não queriam que ninguém soubesse que Jesus tinha ressuscitado. Entendeu? Eles perceberam que Jesus tinha ressuscitado, porque os dois vigias que estavam lá contaram para eles o que aconteceu. Você entendeu? Então imagina a confusão que foi. Agora imagina se Jesus tivesse... então se fosse para guardar o domingo, você acha que ele ia causar esse reboliço no domingo? Né? Então Jesus fez o quê? Ele repousa no sábado, que é o dia da guarda, e ressuscita no domingo, porque ele guardou o sábado, justamente por guardar o sábado. Ele poderia ter ressuscitado no sábado, mas não, ele preferiu guardar o sábado, deixar o povo fazer o Shabat, para depois então ele ressuscitar. O sábado não era para você guardar de qualquer jeito. Não, eles não tinham que ter criado lei nenhuma a respeito do sábado. O sábado é para você. A palavra dos nomes de descanso não é para você ficar deitado o dia inteiro numa rede, descansando sem parar. Não. O sábado, você pode estar fazendo algumas atividades. Por exemplo, Jesus fala, quando criticam lá, porque os seus apóstolos estavam, né, colhendo as coisas no sábado. Jesus então critica os caras que estavam criticando ele e seus discípulos que estavam colhendo coisas para comer no sábado. Né? E aí ele fala de Davi, que invadiu o templo quando estava fugindo de Saul, pegou os pães ázimos, que eram os pães, né, os pães lá do propiciatório, lá, que eram os pães que só os sacerdotes poderiam comer, e pegou os pães e comeu e deu para os seus seguidores que estavam junto com ele lá para comer. Entendeu? Davi pecou fazer isso? Não. Ele estava com fome, estava fugindo. Foi um momento de desespero, foi um momento de necessidade. Mesma coisa ali, os servos de Jesus. Eles estavam ali, os discípulos, eles estavam lá pegando, por quê? Jesus e seus discípulos eram tipo de nômades, eles não tinham casa, eles não tinham lugares fixos. Então, eles estavam andando, e aí de repente bateu a fome. Eles não tinham ninguém guardando comida. Então, eles estavam batendo a fome naquele momento, eles estavam passando, viram aquela plantação, mesmo que fosse um sábado, eles foram colher para comer. É uma coisa óbvia. Agora, é claro que se eu, por exemplo, hoje em dia, eu posso fazer as coisas antecipadas, porque é que eu vou fazer no sábado? Não. Eu vou guardar o meu sábado e vou fazer as coisas em outro momento. Então, por exemplo, preciso comprar alguma coisa. Eu compro na sexta-feira e faço, cozinho, já que fazer na sexta-feira para comer no sábado. Você entendeu? Ah, eu vou lá, preciso trocar a mangueira da minha casa. Eu vou lá, porque aqui tem mangueira que vem da mina, né, a água. Então eu vou lá e compro lá 300 metros de mangueira e vou trocar toda a mangueira que tá, porque tá com problema, tá com muita emenda. Aí eu vou e compro esse monte de mangueira. Só que aí eu vou lá e vou trocar no sábado, comprei na sexta-feira, vou trocar no sábado? Não. Eu vou trocar no domingo, na segunda-feira, assim que eu puder, mas no sábado não. Agora, vamos supor, eu tô lá. Aí aconteceu que a mangueira furou. Entendeu? A mangueira furou por algum motivo, estourou lá a braçadeira. Eu vou ficar sem água. Então, eu sou obrigado lá no sábado, aconteceu no sábado. Então, eu vou lá no sábado e vou arrumar. Entendeu, queridos irmãos? Por quê? Porque aí passou a ser uma coisa urgente, uma coisa que não dá para esperar, é inadiável. Então, se é uma coisa urgente, que realmente tem necessidade, nós podemos fazer no sábado. E isso inclui uma pessoa. Então, que nem, por exemplo, a igreja a qual eu frequento, que são guardiões no sábado, eles possuem hospitais. Então, o que acontece? Nos hospitais adventistas, todo sábado tem uma equipe de plantão. Então, se chegar alguém lá, em uma emergência, a pessoa está com apendicite, eles vão operar a pessoa chegou lá com uma perna quebrada, eles vão operar a pessoa chegou lá com uma fratura exposta, eles vão operar a pessoa chegou lá com uma obstrução intestinal, eles vão operar a pessoa, né? Se a pessoa chegou lá com uma hemorragia cerebral, um AVC, eles vão operar, vão tratar a pessoa. Agora, eles não vão agendar uma cirurgia, por exemplo, de desobstrução da, do cateterismo, por exemplo, para o sábado. Não, eles vão agendar para um outro dia, entendeu? E tem mais.
hospital, ele possui pelo menos 4 equipes. Cada equipe, né, ela vai trabalhar no sábado. Então a equipe 1 trabalhou no sábado agora. Então ela vai ficar agora 3 sábados em casa, ela só vai retornar daqui a 4 sábados. A equipe 2 vai trabalhar, ela descansou nesse sábado e ela vai voltar a trabalhar no sábado seguinte. Depois ela vai ficar mais 2 sábados e depois ela vem de novo. Né? Porque já ficou um, né? Que foi esse aqui, entendeu? Então, a equipe trabalha 1, fica 3, trabalha 1, fica 3. Então 4 equipes, uma por sábado. Para quê? Para que todos tenham o direito da guarda do sábado, entendeu? Então, mas eles vão trabalhar, só que eles não recebem salário por esse dia. Aliás, eles até recebem por conta da Constituição, mas esse dinheiro deve ser destinado a uma doação para alguma coisa, como se fosse um trabalho voluntário. Eles não podem usufruir desse dinheiro desse dia, né? Porque se não fosse a Constituição, eles não iriam receber salário, iam ser voluntários nesse dia. Porém, como a Constituição exige que o trabalhador tenha o salário, a lei exige, então eles vão ter o salário, mas eles vão doar. Eles sabem disso, que é a obrigação deles, né? Então é isso, queridos irmãos. Que nós possamos servir o Senhor, que nós possamos estar ao lado de Deus e que nós possamos ser servos do Senhor, porque realmente nós vivemos uma vida abençoada por Deus. Nós temos o privilégio de fazer o que a gente quiser, de andar, de se abrigar, de se cobrir, de ter uma cama confortável para dormir, mas tem gente que mora embaixo da ponte na rua, mesmo assim. Mora embaixo da ponte, mas eles conseguem no viaduto para ficar embaixo para se abrigar na chuva. Entendeu? Ainda existe algumas almas caridosas que ajudam, mesmo essas pessoas, elas ainda estão em vantagem enquanto é uma árvore. Porque essa pessoa ela pode sair dali, se abrigar em algum lugar, embaixo de alguma coisa. Essa pessoa ela pode ir fuçar um lixo, pegar uma comida, a árvore não. Entendeu? Essa pessoa pode procurar uma fonte, alguma coisa que ela possa tomar água. A árvore não, ela tem que esperar a chuva para molhar ela. Entendeu? Então, é diferente. Mesmo que você mora na rua, aqueles anos, o ser humano não tem motivo para reclamar. Deus está protegendo cada um de nós, se nós permitirmos que Ele proteja. Vai depender exclusivamente de nós mesmos. Será que nós vamos deixar que Ele intervenha em nossa vida ou não? Será que nós vamos ser obedientes, fiéis ao Senhor? Ou vamos continuar sendo rebeldes? Né? Pessoas que muitas vezes vivem num paraíso, muitas vezes têm dinheiro, andar com pau, não falta nada em casa e vivem reclamando. Pessoas que não param de reclamar um só instante, achando ruim disso, daquilo outro. Pessoas que ficam se descontrolando a nível sem motivo nenhum. Queridos irmãos, eu posso dizer para vocês por experiência própria, nada melhor do que uma boa conversa e de um bom pensamento de ambos os lados para resolver uma situação. Eu falo isso por experiência, já contei para vocês, eu que a professora da escola. Nós sentamos, conversamos, ela pediu desculpas pelos que fez comigo. Eu, por sua vez, como educado fui, também me senti na obrigação de pedir desculpas para ela por ter falado coisas sobre ela. E nós fizemos as pazes, hoje nós somos até amigos. Ontem a gente estava conversando lá, sentado na... Ontem não, anteontem, porque ontem eu não trabalhei, eu não trabalho de segunda a quinta, né? Então, na quinta-feira eu estava sentado lá almoçando, e ela sentou na minha frente lá, já estava mexendo nas coisas dela, e começou a conversar comigo, começou a trocar uma ideia. Então, não é melhor assim? Por que que o ser humano tem a mania de ficar arrumando encrenca? Ah, porque não sei o quê. Ah, porque tem que virar a cara. Ah, porque não tem que fazer mais nada. Ah, gente, por que isso? Você é racional. Use a sua racionalidade. Seja uma pessoa realmente um ser humano. Não age como um bicho. Você não é um bicho. Você não é um animal. Muitas vezes você está agindo pior do que o animal que é racional. Que é irracional. Você é racional. Você raciocina. Muito ser humano age muito pior do que os animais. Muito pior. Entendeu? Aí tem uma ofensa chamar de animal. Porque tem ser humano que age pior do que o animal. Entendeu? Ele age pior. Entendeu, queridos irmãos? Então, o ser humano, ele precisa entender que ele é racional. Que ele tem que usar a sua racionalidade. E parar de arrumar encrenca, inimizade. Nossa, queridos irmãos. O peso que saiu de mim
quando eu fiz as facas das pessoas, eu não tenho ideia do quão aliviado eu fiquei. Eu quero agir assim com todo mundo, entendeu? Eu quero essa paz, tranquilidade com todo mundo. É uma coisa tão chata, queridos irmãos. Você tá num clima ali, num lugar, convivendo com uma pessoa, que você tá com inimizade, você tá tá sem se falar, uma coisa tão chata, tão desagradável. Por que não fazer as pazes? Será que você gosta de ver desse jeito? Para que isso? O que você ganha com isso? Nada. Isso é orgulho. Isso é sentimento ruim que vem de Satanás. Ele está tentando deixar a tua vida ruim. O que ele quer é justamente isso, deixar o ser humano tão amargurado, tão fora de si, a ponto de se suicidar. Aqui mesmo, a vizinha aqui, o filho da vizinha, filha do vizinho e da vizinha aqui, né? A moça era arquiteta, construiu uma casa maravilhosa aqui, no sítio deles aqui. Uma casa grande, quase uma mansão mesmo. Uma casa grande, com quartos, toda azulejada por fora, as colunas todas azulejadas, uma coisa muito bonita a casa, realmente, muito bem arrumada. Aí, o que acontece? Uma moça bem sucedida desse jeito, formada em arquitetura, foi lá e se matou. Por quê? Porque faltava Deus ali. Porque faltava energia boa, né? Com todo respeito a quem é, mas é uma pessoa que foi pro lado da Umbanda e mexeu com essas coisas, Umbanda, Candomblé, não, nada contra quem faz, só que acaba mexendo com energias erradas, espiritismo. Se nós entendermos que não existe mortos, que não existe espíritos, não existe nada disso. Então a pessoa que morre, tá na sepultura, que nem agora há pouco eu fui no túmulo da minha cachorra, que esses dias fez um ano que ela se foi. Né? Hoje é 24, 25, né? Então hoje faz um ano e 5 dias. Foi segunda-feira que ela se foi. Então, eu fui lá, porque eu tive tempo de ir outro dia, tava trabalhando, tudo. Hoje eu fui dar uma chegadinha lá. Eu sei que ela não tá ali, que ela não tá me ouvindo. Eu sei que ali tá só, ela, na verdade ela está ali, mas ela não está me ouvindo, tá dormindo. Que os restos mortais dela estão ali enterrados. Entendeu? Mas eu sei que eu não tenho mais como entrar em contato com ela, que ela está inconsciente. Se nós entendermos que os nossos mortos estão dormindo inconscientes ali, que eles não estão no céu, que eles não estão em lugar nenhum, e que eles não podem voltar, a minha é muito clara, quem morreu jamais vai voltar a ficar debaixo da luz do sol. Gente, quem morreu não sabe de nada, a Bíblia fala várias vezes sobre isso. Nós vamos entender que não existe espíritos. Ou seja, quem é então que está entrando em contato com esses espíritas, com esses do candomblé, da Umbanda? Satanás, seus demônios. Captaram? Então, quanto mais você mexer com isso, mais suscetível e vulnerável você vai ficar para ser usado pelo inimigo, para ser tomado pelo inimigo, para ser, muitas vezes, incorporado pelos demônios, porque você está deixando brecha, você está aceitando aquilo, né? Você vê que uma prima minha, né, minha família, muitos mexiam com esse tipo de coisa, né? E ela via coisas, ela via essa imagem desses demônios, né? Na época ela acreditava até que podia ser espíritos mesmo, né? Mas hoje que ela é evangélica, ela sabe que isso não existe, o que ela fez? Ela falou, não quero mais saber disso, não quero ver isso mais. Eu não quero, ela foi bem clara, na firmeza. Nunca mais ela viu nada. Por quê? Porque ela renegou aquilo. Você entendeu? Ela renegou. Você entendeu, queridos? Então, e ela cortou um mal que era de família. Se a gente entender que não existe espírito, não tem como, nós vamos entender que o que acontece é o mal. Então essas pessoas que estão nessas religiões estão com o mal. Infelizmente, muita gente, não são todos, viu? Tem muita gente que é do candomblé, que é da Umbanda, que é espírita, que são pessoas de bem. Uma prima do meu pai, que era espírita, a tia do meu pai, então, que já faleceu há um tempo, ela morreu com 99 anos, a tia do meu pai, nossa, era uma pessoa tão de bem, tão boa, tão amorosa. Ela tem uma gravação dela aqui, sentada na cadeira de balança, tá ali até hoje essa cadeira, no aniversário do irmão dela, do meu avô, que ela era minha tia-avó, né? E no aniversário do meu avô, ela sentou ali fazendo uma oração, e ela era espírita. Uma prima minha de segundo grau, prima do meu pai, que era sobrinha dessa tia,
Ela, um amor, ela espírito, um amor de pessoa. Convidar você para ir na casa dela, quando chegar para ir, para dormir, ficar. Era uma pessoa, que faleceu agora há 2 anos. Era uma pessoa amável, uma pessoa adorável. Você tá entendendo? Então, tem pessoas boas em todos os lugares, queridos irmãos. Mas infelizmente tem aqueles que são ruins. Então tem aquelas pessoas fazendo macumba, fazendo aquelas coisas para fazer mal aos outros. Para que isso? Aquelas encruzilhadas, para que, gente? Para que mexer com coisas? Nós já temos um Deus capaz de fazer todas essas coisas pra gente sem a gente precisar fazer nada. Deus cura a gente, Deus faz os milagres. Jesus já demonstrou isso. Um monte de milagres que é contado na Bíblia, sem contar aqueles que não foram contados. Então nós não precisamos de mais nada do que Deus. Não precisamos. Tá certo? Então vamos servir ao Senhor. Vamos estar com o Senhor. Tá certo? Que Deus possa abençoar a todos nós, queridos irmãos. Tá bom? Que nós possamos entender esse dia de sábado, esse dia abençoado pelo Senhor, que está se acabando já o sábado. Que nós possamos entender que Deus é por nós, que Ele é o nosso Senhor, que Ele está conosco e que Ele quer o nosso bem. Que somos nós que temos que decidir servir ao Senhor ou não. E por fim, completando a nossa meditação de hoje, queridos irmãos. Será que nós temos uma vida que merece reclamação? Será que a sua vida merece você viver reclamando? Ou será que nós temos que viver agradecendo a Deus por sermos o que somos? Vou deixar essa meditação para a gente refletir. Todos nós, inclusive eu. Tá certo? Vamos fazer uma oração para encerrar? Querido Deus amado, obrigado por essa oração, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais esse sábado abençoado, Pai. Peço, Senhor, que ilumine todos nós, Pai, para que nós possamos pensar e refletir, Senhor, o porquê das reclamações, Pai. E que nós possamos ser gratos sempre pela vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ser gratos pelas bênçãos que nós temos, Senhor. Ser gratos apenas por sermos humanos, Pai, que já é uma dádiva, Senhor. Ser gratos, Pai, por sermos racionais, Senhor. Que nós possamos ser gratos, Pai. Esteja sempre conosco, meu Deus. Peço, Pai, pelas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, inscritas no meu canal, e aquelas que estão inscritas e não estão me ouvindo, Senhor. Que Deus possa abençoá-las e encher de graça nesse dia maravilhoso de sábado, Senhor. Que possa ter visitado cada uma da casa dessas pessoas, Pai, para que nós sejamos felizes e abençoados nesse dia maravilhoso, meu Deus. Aproveito para pedir perdão por pecados que eu cometi nessa semana, Pai, porque eu sei que foram muitos, Senhor. Porque a gente acaba pecando, nós somos perfeitos, Pai. Nós possamos estar sempre superando cada momento, cada dia esses pecados, Senhor. Possamos cada vez estar mais próximo, mais íntegro, mais impolutos, Senhor. Que nós possamos cada vez, meu Pai, estar mais santificados, mais imaculados, Senhor. E cada vez mais prontos para a sua volta, Pai. Que assim seja, Senhor. Não permita que a gente desvie do nosso caminho, Pai. Continua nos abençoando, Senhor. Que o Espírito Santo continue nos guiando, Senhor. Que assim seja, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos nós. Que possamos estar sempre ao lado de Deus e servir o nosso bom Senhor. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Que possamos estar sempre servindo a Deus. Agora e sempre. Amém.